Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico talvez um pouquinho confuso, mas eu já fui pedida algumas vezes para gravar a aula sobre isso, então chegou a hora para a gente falar sobre os pronomes demonstrativos em polonês. Eu dividi esse tópico em duas partes, então hoje a gente vai falar sobre uma parte deste assunto e a segunda parte vai ficar para depois, para um próximo dia. Ou talvez você já consiga assistir as duas aulas, uma depois da outra. Enfim, eu vou gravar aqui separadamente porque é um tema meio complexo, acho que não faz sentido fazer tudo só de uma vez, porque por quê, né? É melhor a gente dividir aqui e ir mais devagarzinho. Deixa eu mostrar a minha tela aqui para você, ok? Deixa eu passar aqui para a tela do computador, ok? Acho que agora você já consegue ver a minha tela. São os pronomes demonstrativos em polonês. Então, este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, às vezes até aquele, aquela, aqueles, aquelas, tudo isso pode ser só uma palavra em polonês, ok? Dependendo ali, não só uma, mas bom, já você vai entender. Esse documento vai ficar disponível para você. Na descrição do vídeo é só clicar no link do bônus, você pode baixar. Aqui vou fazer algumas anotações a mais ainda e elas vão ficar disponíveis também na descrição do vídeo. Então, é isso que você vai conseguir ver também, baixar depois. Ok, acho que podemos já passar para a nossa aula. Como você está vendo aqui, é a parte 1, então depois a gente faz a parte 2, tá? A gente já vai logo conhecendo uma palavra e vai conhecendo uma frase com essa palavra, tá bom? Então temos aqui uma tabelinha com a palavra e a tradução dela e uma frase e a tradução dela, ok? Vamos lá. Primeiro temos a palavra ten. Ten significa o quê? Ten significa este ou esse normalmente. Eu sei que em português normalmente fica bem definido quando a gente usa este, quando a gente usa esse, quando a gente usa aquele. Em polonês não, tá? Às vezes a gente usa a palavra ten em polonês e em português a gente traduziria como este. Às vezes a gente usa a palavra ten e a traduzir para português como esse. Às vezes a gente usa a palavra ten e a traduzir como aquele, ok? Depende da situação, do contexto, de tudo. Então, aqui, não coloque na sua cabeça, ten sempre significa este. Não, isso não existe em polonês, ok? Esses pronomes demonstrativos, a gente aqui é muito mais flexível, o que torna o assunto mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, né? Porque em português a gente tem meio que as regras definidas, tá? Quando a gente usa o quê? Em polonês, não. É que em português temos três tipos: este, esse e aquele. Em polonês temos dois. Temos ten e tamten, ok? Então, não temos um meio termo. Temos ten e temos tamten, só, ok? Por isso eu falo normalmente que ten é este ou esse e tamten é esse ou aquele. Mas também nem sempre isso funciona. Às vezes, para falar aquele, a gente vai falar ten. Ok? Depois você vai ver aprendendo polonês, lendo, ouvindo, você vai conseguir enxergar isso. Por enquanto, no começo, vamos falar mais sobre a base, ok? As coisas básicas. Vamos lá, vamos ver agora essa palavra ten em uma frase. Ten telefon jest mój. Este, ou esse, ou aquele às vezes. Telefone é meu. Ten. Vamos definir que ten é este ou esse, porque senão não faz sentido, né? Telefone significa telefone. Jest significa é.
Opa. Jest. É. E mój significa meu. Ok? Ok. Deixa eu ver. Talvez eu aumente um pouquinho. Deixa eu ver. Não, assim fica muito grande. Mas assim acho que fica melhor. Então, de novo. Ten, este ou esse. Telefon, telefone. Jest, é. Mój, meu. Ten telefon jest mój. Ten telefon jest mój. Este ou esse telefone é meu. Vamos para a segunda. Então, a gente já viu este, esse. Agora vamos para esta, essa. Que é tá. Ok? Tá, podemos traduzir como esta ou essa, ou às vezes aquela. Mas vamos ficar por enquanto com esta e essa, tá? Se isso parecer difícil para você, imagine um polonês tentando entender quando usar qual, esta, essa ou aquela. Se em polonês a gente tem só tá, que já pode significar todas, ok? Então, este tópico é mais difícil para os poloneses que estão aprendendo português do que para você, tá bom? Lembre sobre isso. Ok, e vamos ver na frase, na palavra tá. To jest ta dziewczyna, o której ci mówiłem. Esta ou essa, ou aqui poderia ser também aquela, né? É a menina sobre a qual te falei. To jest. E aqui chegamos a uma parte um pouquinho complicada. Porque em polonês a gente fala to jest. E como se fosse isso ou isto. É. E em português não. Em polonês a gente fala to jest para as palavras femininas, masculinas e neutras também. Ok? Então, ao invés de falar esta é ou essa é, ou este é ou esse é, a gente falaria tipo isso é. E depois só aquela menina, ou essa menina, ou esta menina, tá? Mas no começo é to jest. Então aqui a gente ainda não sabe se vai ser a menina ou o menino. Em português já não. Já temos desde o começo esta é ou essa é. Então a gente já sabe que vai ser a menina e não o menino, né? Em polonês aqui de to jest ainda não sabemos. Este to jest é literalmente isso é ou isto é. Só que em português é, na verdade, esta é ou essa é, a gente não fala isto é a menina, né? A gente fala esta é a menina ou essa é a menina. Mas em polonês, não. Então, vou colocar aqui já este é ou esse, que em polonês ficaria igual, tá? Este to jest. Depois temos ta dziewczyna, então é aquela menina, né? Poderia ser. Ou temos aqui é a menina. Dziewczyna. Dziewczyna significa menina. Então, to jest ta dziewczyna, esta é aquela menina, poderia ser, né? Só que eu não coloquei aquela porque aí confunde muito. Esta é a menina, dziewczyna, menina, o której, sobre a qual, porque o significa sobre e której, a qual, então, o, sobre. Której vem de która, só que mudou para której por causa da declinação. Która é a qual. Ci. Ci, só que escrita diferente. Ci. Este T. Mówiłem. Mówiłem é eu falei. Eu disse. Eu falei. Só que é uma forma masculina, tá? Então, já sabemos que é um menino que falou esta frase. Porque a forma do verbo é mówiłem. As pessoas que estejam um pouquinho mais avançadas talvez saibam como seria se uma mulher estivesse falando esta frase. Mulher falaria mówiłam. Então, se eu fosse falar uma frase assim, essa é a menina sobre a qual te falei, eu falaria to jest ta dziewczyna, o której ci mówiłam, ok? Porque mówiłam é a forma feminina, então é para as mulheres que falariam esta frase. Agora aqui, na frase, temos mówiłem.
É a forma masculina do verbo. Então, eu falei, mas este eu é um homem, um menino, ok? De novo, então. To jest, esta é, essa é. Ta, a, essa. Dziewczyna, menina. O której, sobre a qual, ci, ok? Mówiłem, falei. I a frase toda? To jest ta dziewczyna, o której ci mówiłem. To jest ta dziewczyna, o której ci mówiłem. Se eu quiser falar, este é um menino sobre o qual te falei. Seria to jest ten menino sobre o qual te falei, né? Mas esse to jest continuaria igual. Então, em polonês pode ser to jest ta, essa é a, ou to jest, esse to jest não mudaria, ten, né? Esse é o em português. Ok, beleza. Tá. Próximo. Tá ficando difícil. Temos to, que podemos traduzir como este, esse. Mas isso não significa que esse to pode substituir um ou outro. Não. To é este, esse, esta ou essa para as palavras neutras em polonês. É que em português não existem palavras neutras, então não temos uma tradução direta, ok? Mas é assim, não tem como traduzir. É para as palavras neutras, então às vezes vamos traduzir como este, às vezes como esse, às vezes como esta, às vezes como essa. E uma informação mais ou menos é que to também significa isto ou isso. É a mesma palavra, ok? Então, isso talvez confunda um pouquinho a sua cabeça, mas é a vida. É a língua polonesa, na verdade, tá? Mas, sim, to é como se fosse ten ou ta, só que para as palavras neutras. E também to pode significar isto ou isso, dependendo do caso, tá? De novo, lembra, se você achar isso muito complicado, imagine a cabeça de um polonês aprendendo essas coisas em português. Em polonês temos to, e em português esta, este, esse, essa, às vezes isto, isso. A minha mãe tá aprendendo português e ela acha essa parte mais difícil do português. Então, fique tranquilo, que em português é pior. Ok, vamos aqui para a frase. To zdjęcie jest najlepsze. Esta ou essa foto é a melhor. Então, neste caso, a foto, né? Em português, uma foto. Por isso, traduzimos como esta ou essa. Mas se fosse o espelho, a gente falaria to espelho, né? To lustro, e traduziria como este ou esse espelho, porque espelho é o espelho, é uma palavra masculina em português. Então, aqui tradução depende do gênero da palavra em português. Então, to, esta ou essa, neste caso, zdjęcie. Zdjęcie é foto. Zdjęcie. Opa. Zdjęcie é foto. Jest significa é, como a gente já sabe, já viu aqui na primeira frase, né? Najlepsze, a melhor ou o melhor, depende. É para as palavras neutras em polonês. A melhor ou o melhor. Aqui a melhor, porque é a foto. Então, de novo. To, zdjęcie, esta foto ou essa foto, jest é najlepsze, a melhor. To zdjęcie jest najlepsze. To zdjęcie jest najlepsze. Esta foto ou essa foto é a melhor. Vamos passar para a próxima palavra? Vamos. Te. Olha, não são tão difíceis essas palavras de hoje, né? Até não parece polonês, parece algum japonês, alguma coisa assim. Tentatote. Agora temos te. Te significa estas, estes, esses ou essas. Depende. Depende por quê? Porque para a forma plural, para não todas as palavras no plural, mas para a maioria, ok? É para as palavras femininas no plural, para as palavras neutras no plural
E para as palavras masculinas no plural, que não sejam conectadas a homens ou meninos. Se fosse conectado a homens ou meninos, vai ser ti. Então, a gente já vai ver isso. Mas te é para a maioria das palavras no plural, ok? Então, te. No geral, estas ou essas, femininas no plural. Estes ou esses. Então, várias masculinas no plural e para as neutras no plural é te também. Então, temos aqui. Gdzie są te filmiki? Onde estão estes ou esses vídeos? Gdzie significa onde. São significa são ou estão, neste caso. Te significa estes ou esses, neste caso, né? E filmiki, vídeos. Então, filmiki, vídeos. De novo. Gdzie, onde, são ou estão, te, estes ou esses, filmiki, vídeos. Gdzie są te filmiki? Gdzie są te filmiki? Onde estão esses vídeos? E mais uma, ti. Ti também é a declinação da palavra você, então pode significar ti, tá? Ti mówiłem, ti falei, mas ti também é a forma estes ou esses para homens e meninos, ok? No geral, como eu falei, para as palavras no plural normalmente vai ser te, até para as palavras masculinas, como filmiki, vídeos, os vídeos em português, em polonês também. Filmik, vídeo, é uma palavra masculina. Porém, mesmo assim, tem esta forma, te, esses, para a palavra filmik, vídeos, tá? Mas, se a gente quiser falar sobre homens ou meninos, a gente tem que falar ti. Então, ti significa estes ou esses, mas é só para homens e meninos. Ti, estes ou esses. Então, esses homens, esses meninos, esses professores, esses artistas, esses atores, tudo que seja sobre pessoas masculinas ou até um grupo misturado, tá? Aí é ti, tá bom? Por exemplo, aqui temos: co robią ci lekarze? O que esses ou estes médicos estão fazendo? Co significa o que. Co significa o que. Robią significa fazem ou estão fazendo. Robią. Fazem. Eles ou elas fazem ou estão fazendo. Depois temos ci, então estes ou esses, e lekarze, médicos. Se a gente quiser falar aqui, o que estão fazendo esses homens? Seria co robią ci, homens. Se a gente quiser falar o que estão fazendo esses meninos, seria co robią ci, meninos. Se a gente quiser falar o que estão fazendo esses professores, seria co robią ci, professores. Se a gente quiser falar o que estão fazendo essas professoras, a gente falaria co robią te professoras, porque professoras são mulheres, né? Então seria te. Ok, perfeito. A gente está concluindo aqui a primeira tabela de duas, ok? A gente tem duas. Então, só para revisar. Ten, para as palavras masculinas, singular. Ta, feminina, singular. To, neutra, singular, ok? Tudo é este, esse, esta, essa. Te, a maioria das palavras no plural. E ti, algumas palavras no plural. Então, pessoas, onde tem homens, ok? Pode ser até um grupo misturado, tipo, médicos, pode ser médicos e médicas juntos, né? Mas em português, tanto quanto em polonês, quando é um grupo misto, a gente fala médicos e não médicas, né? Médicas são mulheres, médicos ou são homens ou homens junto com as mulheres. Em polonês, mesma coisa, não dá para saber se são só homens ou homens e mulheres. E aqui a gente usa
ti. Ok? Ficou claro? Espero que tenha ficado. Mas não pode ser tão simples assim, né? Aqui, olha, aqui, ó. O cabeçalho, né? Cabeçalho, assim que se chama esta parte da tabela. Enfim, está aqui. A primeira linha é igual. Por quê? Porque a língua polonesa tem as suas dificuldades. E uma delas, como você já sabe, provavelmente, é declinação. O que significa que estas palavras aqui não têm só uma forma, como temos aqui, ten, ta, to, te e ti. Essas formas aqui são as formas principais. Porém, cada uma delas tem algumas outras formas dependendo do caso de declinação, tá? Por isso eu criei esta outra tabela. E aqui você vai aprender que ten pode virar tego, temo ou tim, dependendo da frase, tá? Sempre vamos traduzir isso como este ou, opa, aqui ficou com um erro, deveria ser esse, tá? Este ou esse não, este ou esse. Aqui as traduções são exatamente essas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa, sim, tá certo. Estas, tá certo. Sim. Só aqui que eu fiz um erro, deveria ser este ou esse, ok? Enfim, é só para você ver que ten pode virar tego, temo, tim. E temos só um exemplo de uma frase. Por quê? Porque se eu fosse criar uma frase com cada uma dessas formas para cada uma das palavras, essa aula não acabaria nunca. Então, são só uns exemplos, ok? Que a gente tem aqui. Vamos, então, ver na frase. Rozmawiałeś significa você conversou. Rozmawiałeś. Você, falando com um homem, inclusive, conversou. Porque se você quiser falar comigo, você conversou, Marta, você conversou? Você falaria rozmawiałaś. Teria que ser uma forma feminina. Temos rozmawiałeś, então falando com um homem. A gente fala assim. Z tym, com este ou com esse, ok? Z é com. Tym, este ou esse. Facetem veio da palavra facet, que significa cara. Então, uma forma informal, de dizer homem, né? Com esse cara. Z tym facetem. Facet é cara, mas não é cara ao rosto. É cara tipo um homem, só que de um jeito informal. De novo, rozmawiałeś, você conversou z tym, com este ou com esse ou com aquele, né? Facetem, com esse cara. Facet virou facetem por causa da declinação também, tá? Então, se a gente quiser falar esse cara só, esse cara, a gente falaria o quê? A gente falaria ten facet. Mas por causa da declinação, aqui na frase muda. Rozmawiałeś, você conversou. Z, então com. Z tym facetem, com este cara, com esse cara, tá? A frase toda em polonês. Rozmawiałeś z tym facetem? Rozmawiałeś z tym facetem? Você conversou com esse cara? Com este cara, esse cara? Próxima frase. Próxima palavra. Tá pode virar tei, tę ou tom. Depende, tá? Da frase. E traduzimos como esta ou essa. De novo. Wiedziałeś o tej kłótni? Você sabia sobre essa briga? Wiedziałeś, você sabia. E é forma feminina ou masculina, este wiedziałeś? A gente usa ela falando com um homem ou com uma mulher? É com é. Então, é forma masculina. Se você estiver falando com uma mulher, você falaria wiedziałaś, tá? Então, falando comigo, você falaria, ô Marta, wiedziałaś sobre isso? Agora, se você estiver falando com o Cris, ou qualquer outro homem, você falaria wiedziałeś, ô Cris, você sabia? Ô Cris, wiedziałeś? Não. Então, wiedziałeś, você sabia. O
sobre, a gente já viu aqui, né? O której, sobre a qual. E aqui temos widziałeś o tej, sobre esta, sobre essa. Kłótni, kłótni, vem de kłótnia. É briga, mas é mais briga com as palavras, não é briga de bater em alguém, normalmente, tá? Kłótnia é briga, podemos traduzir como discussão, ok? De novo, wiedziałeś, você sabia o tej, sobre essa kłótni, briga, discussão. Ah, e kłótnia virou kłótni por causa da declinação. Então, aqui a gente tinha falado que, se a gente quiser falar só na frase anterior, se a gente quiser falar só este ou esse cara, esquecer desta parte da frase, como seria em polonês? Ten facet, né? Esse cara, este cara. Esse cara. Ok, agora fazendo o mesmo exercício nesta frase. Se a gente quiser esquecer sobre esta parte da frase, wiedziałeś o, e só queria falar esta ou essa briga, como seria em polonês? Esta briga ou essa briga. Seria tej kłótni? Não. Seria como? Esta ou essa. Tem que pegar a forma principal, então vamos para a forma principal aqui, tá? E a forma principal da palavra kłótnia, é kłótnia, né? Então, kłótnia é esta ou essa briga, discussão, tá? Ok, voltando para a frase. Por causa da frase, temos a declinação. Wiedziałeś, você sabia o sobre tej kłótni, esta ou essa briga? Wiedziałeś o tej kłótni? Wiedziałeś o tej kłótni? Você sabia sobre essa briga, discussão? Vamos passar para a próxima frase e para a próxima palavra. To pode virar tego, temu ou tym. Então, é para as palavras neutras. Não sei se você reparou, mas são as mesmas formas que ten. Então, ten e to declinam para as mesmas formas, ok? E temos aqui a frase. Zajmij się tym dzieckiem. Cuide desta ou dessa criança. Zajmij się significa cuide, ok? Então, é de cuidar, mas é uma ordem, um imperativo. Então, cuide. Tym, desta ou dessa, ok? Aqui mudou, até em português. Esta ou essa virou desta ou dessa. E dzieckiem vem da palavra dziecko, que significa criança. Criança em polonês é uma palavra neutra. Dziecko. Fazendo o mesmo exercício, se a gente quiser esquecer dessa parte cuide, como a gente falaria esta criança ou essa criança em polonês? A gente falaria to dziecko, certo? Mas aqui na frase, como temos o verbo ainda, temos que ver a declinação. Aí fica tym dzieckiem. Zajmij się, cuide, tym, dessa, dzieckiem, criança. Zajmij się tym dzieckiem. Zajmij się tym dzieckiem. Cuide dessa criança. E, passando para a próxima palavra e frase, agora temos te. Então, estas, essas, esses, é para a maioria das palavras no plural. Esse te pode virar tych, tym ou tymi, ok? E a frase aqui, o exemplo é nie wiedziałam o tych problemach. Não sabia sobre esses problemas. Nie significa não. Nie. Não. Wiedziałam. Eu não sabia. E a forma feminina ou masculina? Quem falaria assim? Um homem ou uma mulher? É a forma feminina, porque temos um A aqui. Então, eu falando esta frase, eu falaria assim: nie wiedziałam o tych problemach. Se um homem fosse falar esta frase, se o Chris fosse falar esta frase, ele falaria nie wiedziałem, ok? Porque esta seria a forma masculina.
Aqui temos a forma feminina, então a gente sabe que quem está falando essa frase é uma mulher. Nie wiedziałam. O, sobre, como a gente já sabe. Tych. Estes ou esses. Ou estas, essas, né? Dependendo. Problema vem da palavra probleme, por causa da declinação mudou. Problema significa... Opa! Problemas. E se a gente, de novo, fizer o mesmo exercício e esquecer desta parte da frase, nie wiedziałam o, não sabia sobre. Como a gente falaria só estes ou esses problemas? Seria te probleme. Te probleme, estes ou esses problemas. Porém, dentro da frase fica nie wiedziałam o tych problemach. Nie wiedziałam, não sabia, eu não sabia. O tych, sobre esses problemas. Nie wiedziałam o tych problemach. Não sabia sobre esses problemas. E vamos passar para a próxima frase, para a próxima palavra. Temos aqui ti. Então, estes ou esses. Pode virar tych, tym ou temi. Talvez você tenha reparado que são as mesmas formas de te. Então, tanto te quanto ti pode virar tych, tym ou temi. E aqui temos o exemplo da frase: idę z tymi chłopakami do kina. Vou ao cinema com estes ou com esses meninos. Idę, vou ou estou indo. Idę, vou ou estou indo. Depois temos z, com. A gente já sabe que z significa com. A gente viu aqui. Z, com. Temi, estes ou esses. Chłopakami vem de chłopaki, ok? Chłopaki ou mężczyźni. Mężczyźni é homens. Chłopaki, meninos. Meninos. Com esses homens seria z tymi mężczyznami. Z tymi mężczyznami, com esses homens. Z tymi chłopakami, com esses meninos. Do kina ao cinema. Do, para ou a algum lugar. Para algum lugar. E kina vem de kino, que significa cinema. Só que virou cinema. Só que virou kina por causa da declinação. Então, de novo. Idę, vou ou estou indo. Z tymi, com esses. Chłopakami, meninos. Do kina, para o cinema. Idę z tymi chłopakami do kina. Idę z tymi chłopakami do kina. Vou ao cinema com esses meninos. Esta já foi a última forma, a última frase. Ok. Hoje, então, a gente viu muita coisa. Foi uma aula mais conectada à gramática da língua polonesa. Espero que você tenha gostado, mesmo que talvez tenha achado um pouquinho complicado. Eu acho que este é um nível um pouquinho mais avançado já. Talvez esta não seja uma boa aula para ser a primeira aula de polonês. Mas, caso tenha sido, eu espero que você não desista agora, ok? Porque eu sei que é um tópico um pouquinho mais complexo, confuso no começo. Eu espero que você tenha gostado da aula de qualquer jeito. E vamos ter a segunda parte. Na segunda parte você vai ver o que a gente vai aprender. Não vou revelar aqui. Espero que tenha gostado das frases também aqui que a gente inventou para esta aula. E sim, pode comentar aqui, por favor, deixe um comentário para mim, me fale o que você achou desta aula. Se estiver com alguma dúvida, deixe nos comentários também. Eu espero que tenha gostado e caso sim, deixe o seu like também, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo de polonês. Muito obrigada por você ter ficado até aqui, até agora comigo e espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!